Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus da esperança, costura de toda alegria e paz. A nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus caríssimos irmãos, o Senhor disse que entre vós que estivessem em pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos todos os pecadores e perdoemos mutuamente do fundo do coração. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Números. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizeis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim, invocará o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Que Deus o céu
de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, ó Pai. Assim, já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje ainda celebrando o Natal, é o nascimento de Jesus. Hoje o Senhor nasce para nós. E eu não preciso explicar para vocês o porquê que a gente ainda celebra o Natal. Então a gente pode dar continuidade. Dentro da oitava, a gente celebra também a festa de Maria, Mãe de Deus. Celebrando a festa de Maria, a gente celebra também 2 outras comemorações. Primeiro, a confraternização universal de todos os povos. O Papa Paulo VI elegeu este dia como o dia mundial de oração pela paz. Meus irmãos, celebrar a solenidade da Virgem Maria, Mãe de Deus, é primeiramente celebrar uma visita. Uma visita por quê? Porque é um costume nosso visitar uma mulher que deu à luz. Então, uma amiga, uma conhecida, vai ao hospital, dá à luz. No outro dia, então, a gente vai visitar aquela mulher. O povo de Israel também tinha esse costume. No dia posterior ao nascimento de uma criança, o pessoal se reunia, ia fazer a visita para parabenizar a mulher que deu à luz o filho. E hoje, celebrar essa festa da solenidade da Mãe de Deus é fazer uma visita
gerou o Salvador. É parabenizá-la por este grande acontecimento na vida dela e na nossa vida. Esta festa é tanto uma visita que o povo oriental não celebra a Mãe de Deus 8 dias depois do Natal. Não. Celebra no dia posterior. A gente celebra o Natal e depois, no dia depois do Natal, eles celebram a festa da Mãe de Deus. Justamente por causa disso. Porque é no outro dia, o dia da visita, o dia de parabenizar, a família. E o que é, no seu significado, dizer que Maria é Mãe de Deus? Meus irmãos, quando a gente diz que Maria é Mãe de Deus, a gente está dizendo que Maria é mãe do homem Jesus. Tudo aquilo de humano que está em Jesus foi dado por Maria. Jesus, meus irmãos, é homem Deus. A gente está dizendo então que Maria é mãe de Deus. Jamais a gente pode dizer, por exemplo, que Maria é mãe do Pai, Deus Pai. Jamais. E muito menos do Espírito Santo. De jeito nenhum. Maria é mãe do seu Filho Jesus. Homem, Deus, mãe de Deus. Hoje também, celebrando esta solenidade, a gente também se lembra de que Maria, ela foi virgem antes, durante e depois do parto. A gente chama de virgindade perpétua de Maria. Então a gente diz claramente: a concepção de Jesus, o nascimento de Jesus, tudo isso foi um milagre. O milagre que Deus fez na sua vida, na vida de Maria e na história da humanidade. A gente observa, por exemplo, que durante toda a história de Israel, várias mulheres conceberam sem poder conceber. Várias mulheres conceberam sendo estéreis ou sendo anciãs. Então veja que tudo isso foi uma preparação para a festa que a gente celebra, para o nascimento que a gente celebra. Por exemplo, Isabel, considerada anciã, uma mulher já de idade, o anjo vai dizer a Maria: olha, tua prima, que é considerada uma mulher que não pode ter filhos agora, ela já está no 6º mês de gravidez. Então vejam, Isabel é sinal daquilo que vai acontecer na vida de Maria. Se Deus é capaz de tornar uma estéril uma mulher fértil, de tornar uma anciã uma mulher fértil, ela vai sim fazer com que o ventre de Maria nasça o Salvador, sem ela conhecer homem algum, e muito menos depois do nascimento do filho ela ter conhecido algum homem. De jeito nenhum. Maria então hoje é proclamada virgem antes, durante e depois do parto. É isso que a gente celebra hoje em relação à Nossa Senhora, e em relação à confraternização universal, e em relação ao Dia Mundial de Oração pela Paz. A primeira leitura vai nos dar uma dica hoje. Nós estamos lendo o livro dos Números. O povo de Israel está saindo do ambiente do Sinai e está indo em direção à terra prometida. A viagem, meus irmãos, é uma viagem longa pelo deserto. E o que vai acontecer? Deus pede para que Moisés chame os filhos de Arão para que eles deem uma bênção sobre o povo que vai partir, sobre o povo que vai viajar. Por que os filhos de Arão? Porque são os sacerdotes. São os sacerdotes, são a caixa sacerdotal. Então o sacerdote se torna instrumento da bênção de Deus na vida do povo. Então, antes do povo partir, antes do povo viajar, esse povo recebe
de Deus. E o que significa receber essa bênção? Meus irmãos, significa receber a força de Deus, significa receber o poder de Deus, significa receber a presença de Deus. Se o povo vai caminhar e vai passar por momentos difíceis no deserto, Deus precisa acompanhar o seu povo para dar força, para dar vida, para que esse povo não desista. Então Deus se faz presente por meio de sua bênção. E vocês vejam a fórmula dessa bênção. Vai citar 3 vezes os aspectos, as características divinas, o nome de Deus. Citar Senhor, Senhor, Senhor significa renovação da aliança. O povo, ele vai com a aliança renovada, ou seja, vai em comunhão, vai em amizade com Deus, vai lembrando que tem umas responsabilidades diante de Deus. Para que tudo dê certo, é necessário que o povo caminhe com Deus, nele, sempre nele. A gente vai ver então que hoje a igreja, ela deseja essa bênção também para nós. Por que essa bênção para nós? Porque, meus irmãos, a gente está iniciando um novo ano e é necessário que a gente recomece, reconstrua a nossa história. E reconstruir a história, a gente vai reconstruí-la em nome de Deus, em Deus, e não mais em nosso nome, no nosso modo, do nosso jeito. Então é necessário que a gente receba essa bênção, para que Deus mesmo, Ele possa escrever essa história conosco. Deus conosco, escrevendo essa história. Deus sabe que estar neste mundo, viver na história, é passar por muitas dificuldades também, é passar por muitos problemas também. E é necessário que Ele se faça presente. É necessário que a gente não tenha medo. Não tenha medo por quê? Porque onde Deus está presente, não há lugar para que a gente tenha medo. É a sua força, é a sua presença que vai nos guiar. Então é necessário que a gente receba esta bênção. Faça um exame, veja na vida aquilo que a gente não pôde cumprir no ano que passou, em 2015. Os nossos momentos, aquilo que a gente focalizou, os nossos desejos, as nossas metas, o que a gente não pôde cumprir? Por que a gente não cumpriu? Quais foram os erros que a gente cometeu em 2015? E por que a gente cometeu esses erros? Para que a gente não os cometa mais. Então a gente vai fazer uma reflexão, uma retrospectiva de 2015 e recomeçar a vida em 2016 com a bênção divina, com a presença de Deus. Então Deus vai nos abençoar, vai estar presente, vai estar conosco, e o autor sagrado vai dizer, ele vai nos mostrar a sua face, vai nos mostrar o seu olhar e vai nos dar a sua paz. Eu já disse a vocês, a paz de Deus é uma pessoa, é o seu próprio Filho Jesus. Hoje no Evangelho a gente está lendo a continuação do Evangelho da missa da noite de Natal. Então os anjos disseram aos pastores sobre o nascimento do menino. E o que acontece? Acontece que hoje esses pastores vão ao encontro do menino e quando chegam, eles não veem o menino sozinho. Esse menino está com seu pai, esse menino está com a sua mãe. É a festa do domingo que a gente celebrou, a festa da Sagrada Família. Jesus nasceu numa família. É interessante a gente saber, rever a questão da figura do pastor. Eu disse a vocês, esses pastores
eram odiados na época de Jesus. Eram considerados ladrões e mentirosos. Jesus se manifesta primeiramente a essas pessoas. Por que isso? Porque Lucas quer dizer que Jesus ele veio para os débeis, veio para os doentes, veio para os pecadores, ou seja, nós. Nós somos essa humanidade pecadora que necessita da salvação. Nós somos esses pastores, nós somos esse povo que necessita da presença, da salvação de Deus. É interessante, é o modo como Lucas vai narrando isso. Os pastores vão apressadamente, eles correm ao encontro da salvação, correm ao encontro do menino. Nós também, nós não podemos perder tempo. É necessário que a gente corra, necessário que a gente busque, necessário que a gente vá atrás, porque é para nós mesmos que este menino vem. Quando os pastores chegam, ficaram admirados com a presença do menino. É a atitude do homem que se reconhece nada diante de Deus. A grandeza de Deus e a pequenez do homem. Quando o homem olha para Deus e vê o infinito tão grande, tão perfeito, qual é a atitude dele? De se reconhecer pequeno, ficar admirado. E ao mesmo tempo, esse Deus tão grande, ele habita a nossa vida, habita a nossa história, se faz um de nós. Nós também devemos vir contemplar a grandeza de Deus e pegar essa simplicidade, essa humildade desse Deus. Depois, o autor sagrado vai dizer que enquanto Maria, ela guardava todas essas coisas no seu coração. Eu já expliquei para vocês, só celebrei aqui a missa da manhã, mas a questão de Maria, também no Evangelho do domingo passado, vocês devem se lembrar, quando Maria vai cobrar a presença de Jesus no seio da família, Jesus deixou os seus pais e ficou no templo entre os doutores. José e Maria vão ao encontro do menino e vão reclamar o porquê dele ter feito isso. E Jesus então vai dizer que é na casa do pai que ele deve ficar, é ali que ele deve permanecer. E Maria escutou aquilo dali, não compreendeu tudo, porque as coisas são misteriosas. Deus não vai desvendando tudo para o homem, mas mesmo sem compreender tudo, ela guardava no seu coração, meditava numa atitude de confiança em Deus. Por que, meus irmãos? Porque sabia que todas aquelas coisas vinham de Deus. Da mesma forma que Maria não compreendeu tudo, a missão, o desígnio de Deus, aquilo que Deus queria para ela, ela foi aprendendo aos poucos, teve que se converter todos os dias nesse sentido, teve que se converter todos os dias para a vontade do Senhor. E o que acontece? Acontece que ali então ela guardou, meditou, rezou, como a atitude dos profetas, como a atitude de todos aqueles que foram enviados. Não sabiam tudo, mas sabiam que deviam ser obedientes a Deus. Para finalizar, o texto vai dizer: 8 dias depois, Jesus ele foi circuncidado. Todo homem judeu, ele tinha que ser circuncidado para participar do povo. Então Jesus, como um bom judeu, ele o que fez? Foi circuncidado e ao mesmo tempo ele tornou-se pertença do povo de Israel. Agora sim, agora ele faz parte do povo de Deus. Agora ele é um bom judeu. E depois, meus irmãos, recebe o nome que diz aquilo que ele é na sua essência e aquilo que ele veio fazer. Nome de Jesus. Ele é Deus e veio para salvar. Ele é Deus e veio para salvar. Meus irmãos, por que esta confraternização? Por que esta festa tão grande? Porque todos nós somos irmãos.
É isso que a segunda leitura vai dizer hoje. Vocês vejam que Paulo ele vai escrever a carta aos Gálatas. As igrejas da Galácia estavam passando por algumas dificuldades. Algumas pessoas estavam falando mal de Paulo, estavam difamando Paulo, dizendo que o evangelho que Paulo pregava não era o evangelho de Cristo, era um evangelho diferente. Por que um evangelho diferente? Porque esse povo queria que o cristianismo fosse uma seita judaica. Queria que eu, sendo cristão, eu tinha que cumprir os preceitos judaicos. E Paulo dizia, não, o cristão é livre, o cristão não está preso à lei. Ele, como filho, ele veio para ser livre. Aí Paulo então vai dizer, olha, Jesus nasceu de mulher. Ele nasceu de mulher e tornou os homens livres. Como assim? Como foi essa liberdade? Na cruz, fruto da cruz, o Espírito Santo, a gente se tornou filho de Deus. Pelo batismo, nós somos irmãos. Nós todos somos irmãos. E como filhos, temos a ousadia de olhar para Deus e chamar de Pai. Aí o texto vai dizer, Abba, ó Pai. Então, nós como filhos, devemos olhar o outro como filho, irmão. Em que sentido? No sentido da relação, do tratamento, do amor. Amor que é caridade. Então você veja que essa confraternização universal, ela se manifesta por meio das relações. É na minha relação com Deus que eu olho para o outro como irmão. Aí, meus irmãos, a gente deve perguntar, o que é que está faltando nessa relação para eu amar? Quais são os pecados que eu cometo que ferem esta relação? Eu sou uma pessoa que faço a mesma coisa que essas pessoas fizeram com Paulo. Eu difamo as pessoas, falo mal das pessoas, eu julgo as pessoas. Eu sou uma pessoa que não gosta de perdoar, coração fechado, coração trancado, não quer perdoar o outro, não quer pedir o perdão. Eu sou uma pessoa que muitas vezes sou invejosa, não gosto de ver o outro crescer, não gosto de ver o outro pular mais um degrau, subir mais um degrau. Eu simplesmente fico com inveja, querendo muitas vezes aquilo que o outro tem e que ele não tenha. Eu sou uma pessoa fechada, não ajudo aqueles que necessitam de mim, que necessitam da minha ajuda. Então, confraternizar-se é sempre dar tudo isso que nos escraviza ainda hoje, que nos torna escravos ainda hoje. Então vamos começar o ano bem, sabendo que Deus nos abençoa, está conosco, sabendo, meus irmãos, que essa paz que Deus nos dá pela sua bênção é comunhão com o seu Filho Jesus, que nos faz todos irmãos, membros de uma mesma família. Com fraternização, paz, é disso que a gente necessita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus Pai. Nossa
Irmãos, neste dia de Natal, em que apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e se manifestou o seu amor pela pessoa humana, elevemos a Deus as nossas orações, confiando não nos nossos méritos, mas na misericórdia divina. Senhor, dai-nos a vossa paz. Senhor, dai-nos a vossa paz. Para que o Senhor abençoe a Santa Igreja e a leve a meditar como Maria, nas palavras ouvidas dos pastores, oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a vossa paz. Para que o Senhor abençoe e ilumine os responsáveis pela paz entre as nações e lhes conceda grandes êxitos e progressos, oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a vossa paz. Para que o Senhor abençoe e fortaleça os que vão trabalhar durante este ano na defesa dos direitos dos mais pobres, oremos, irmãos. Senhor, dai-nos a vossa paz. Para que o Senhor abençoe e dê coragem aos doentes, prisioneiros e exilados, e aos que perderam alguém a quem amava, oremos ao Senhor. Irmãos, para que o Senhor nos abençoe e nos proteja, faça brilhar sobre nós a sua face e nos envolva com seu olhar de bondade, oremos, irmãos. Rezemos também pelo descanso eterno de José Marcos Filho, 8 dias, Célia Silva dos Santos, Marlúcio Gomes de Queiroz, Cecília Maria da Conceição, Maria Beatriz de Oliveira, José Francisco Guedes, Severina Maria da Conceição. Agradecimento ao Sagrado Coração de Jesus por a graça alcançada. Rezemos ao Senhor. Senhor, dai-nos a vossa paz. Escutai, Senhor, as nossas preces, e atendei com bondade as nossas súplicas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Maravilha, Senhor, maravilha.
concedei aos vossos filhos na festa da Mãe de Deus, que alegrando-se com as primícias da vossa graça, possam alcançar a sua plenitude, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever. A verdade é justa e necessária, nosso dever e salvação. Dá-nos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e poderoso. E na festa da Virgem Maria, Mãe de Deus, celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único, que permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio, com os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, com a luz da vossa paz. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo,
A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador, formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida de Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos livre. Irmãos, saudai-vos em Cristo Jesus.